Bom dia, meus amigos, meus irmãos, aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp e no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aos nossos Grãozinhos no Caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, pequeno estudo que a gente faz, nosso compromisso, né, pessoal, para a gente aprender juntos aí. Hoje o capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que disse: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo esse último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Muito bem. 70 vezes 7 vezes. Isso é um número que tem, um final. 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes a gente teria que perdoar? Seria só isso? Não, se a gente foi ofendido mais do que isso, se a gente se sentiu ofendido mais do que isso, a gente tem que perdoar, não importa a quantidade de vezes. O que vai importar é você se sentir ofendido ou não. É você tirar do coração aquele sentimento de mágoa que você tem por ter sido ofendido ou não. É você esquecer aquilo que você julga que te ofendeu. O que importa é isso. Como eu vou chegar para o Pai e pedir perdão para Ele se eu carrego dentro de mim uma mágoa contra alguém e que eu não perdoo? Como eu posso querer para mim o que eu não estou fazendo para o outro? Não é? Nós vivemos falando isso aqui. Deseja ao outro o que você quer para você. Então, se eu quero perdão, eu tenho que estar perdoando alguém, eu tenho que ter perdoado alguém, eu tenho que estar com o coração livre de mágoas para pedir perdão ao meu Pai ou a quem quer que seja.
né? O ideal seria que todos nós, cristãos, não tivéssemos que perdoar ninguém, porque nós não teríamos que nos sentir ofendidos com ninguém, porque nós entendemos que cada um está num patamar diferente de evolução. Se nós nos sentimos ofendidos com algo que alguma pessoa dirigiu a gente ou fez a gente, nós temos que repensar. Nós temos que repensar se nós merecemos ou não aquilo. Se nós fizemos por onde merecer o que a pessoa fez. E se nós não merecemos aqui nessa terra, nós temos que lembrar que nós já vivemos muito antes. E quem sabe lá atrás nós fizemos a mesma coisa para aquela pessoa, né? Isso não quer dizer que eu tenho que não perdoar, né? Não quer dizer, ela me machucou lá atrás, numa vida passada, ou eu machuquei ela numa vida passada, eu ofendi, prejudiquei, né? E ela não me perdoou, então eu também não vou perdoar. Não é assim que as coisas funcionam. O verdadeiro cristão não pensa dessa maneira. Ele tem que pensar assim: eu quero para o outro o que eu quero para mim. Se eu quero para mim o perdão do meu pai, eu tenho que estar perdoando, né, aquele que me ofendeu. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não é? Como nós perdoamos. À medida que nós perdoamos, nos perdoa, Pai. É isso. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 406. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é efeito da imaginação? Atos em que não pensam de maneira alguma? Que sabes tu? O seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo. E nem sempre sabes em que ele pensa. Aliás, frequentemente, atribuís às pessoas que conheceis e segundo vossos desejos o que se passou ou o que se passa em outras existências. Quer dizer, pessoal, nos nossos sonhos, às vezes, a gente vê pessoas que a gente tem contato diário, que sabe que são pessoas que estão vivas ainda, né? Mas da mesma maneira que o seu espírito está desdobrado, o dela também está. E você pode ir visitar o espírito dela, né? Ou ela vir visitar o seu espírito. O que acontece nesses sonhos são coisas, né, que já se passaram ou que se passam atualmente, né? Porque, assim, no plano espiritual, com certeza. E a gente acha, né, que as pessoas são de uma maneira e os espíritos são de outra maneira. Mas os espíritos são de outra maneira. A pessoa aqui pode ser uma pessoa fechada, calada, né? Mas o seu espírito não é assim. O seu espírito, quando desliga do corpo momentaneamente, ele vai se comunicar com os outros espíritos, vai buscar o que precisa dos outros espíritos. Então a gente tem que entender, né, que os sonhos são a libertação do espírito, a libertação momentânea do espírito. E durante essa libertação, o espírito goza de todas as suas faculdades. Então ele vai reviver coisas que já viveu com pessoas que ele conheceu, né? Ou então vai viver agora em outra realidade, em outro plano, né? Alguma coisa que ele tenha vontade de fazer, alguma coisa que ele tenha vontade de viver. É isso aí, é a minha interpretação, tá? Como sempre, a minha interpretação. Gosto quando comentam, quando acrescentam bastante, né? E ajuda a gente na nossa caminhada. Então vamos lá, né, pessoal? Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça
nos dê muita saúde, muita paz, muita força e confiança para a gente poder vencer cada dia da vida, sempre com o coração voltado para o amor e para a caridade. Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.